Olá pessoal, meu nome é Inês Margarida e eu devia ter ido à casa de banho antes de vir gravar. Não sei porque é que não fui, não faço ideia porque é que não fui e agora não interessa, agora já estou a gravar, não vou estar a parar, não vou estar a ir à casa de banho. Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre mais um assassino. Já agora este vídeo é dedicado à Débora, que no último vídeo aconselhou este assassino. Eu fiz a minha pesquisa e hoje vamos conhecê-lo. Não vai ser como o caso do estripador, que nunca soube quem era, desta vez sabe-se quem é, e é dele que vamos falar. António Luís Costa. Nasceu em Santa Combadão, em 1953. Depois de acabar os estudos, decidiu ir para a GNR como cabo militar e ficou nessa posição durante 25 anos. Era uma pessoa super bem vista socialmente, estava sempre envolvido em atividades sociais, atividades religiosas. Era uma pessoa muito acarinhada por toda a vizinhança, toda a gente o conhecia, toda a gente gostava muito dele. O Cabo Costa reformou-se em 2004 e após a sua reforma começaram a acontecer coisas estranhas, começaram a desaparecer pessoas na cidade. No dia 24 de maio de 2005, o Cabo Costa, como nós lhe vamos chamar durante o resto do vídeo, porque é mais fácil de identificar dessa forma, ele estava a conduzir o seu carro quando viu Cristina e decidiu parar o carro para a abordar. Cristina tinha 17 anos, o Cabo Costa parou o carro e perguntou-lhe se ela queria boleia, porque ele passou por ela estava a caminhar para casa. Ela aceitou, mas durante o caminho o Cabo começou-lhe a perguntar quando é que ela lhe ia pagar os 25 euros que lhe tinha emprestado no dia anterior. Eu chamei-lhe Cristina ao início, ela chama-se Isabel Cristina, ok? Isabel disse que não tinha como pagar os 25 euros, mas que estava disposta a pagar com o corpo, a pagar de outras formas. Ele do top, na boa, não me importa. Conduziu até a um pinhal, abriu espaço no carro e lá fizeram o que tinham a fazer. Isabel Cristina pagou a sua dívida. Depois do pagamento, Isabel Cristina disse-lhe que ia fazer queixa dele à GNR por violação. O Cabo Costa, ou Costa porque ele já se tinha formado, começou a ficar bastante irritado e começou a gritaria e começou uma discussão. Acabou por a empurrar e empurrou-a de forma tão violenta que ela bateu com a cabeça e começou logo a sangrar e a espumar-se toda da boca e... Em vez de socorrer a miúda, o bro decidiu sufocá-la até ela morrer de vez. E só parou mesmo quando ela já estava morta, quando ele sentiu que ela já estava morta. Depois só se quis desfazer do corpo. O Costa pôs o corpo no carro, eles estavam no pinhal, não era? Ele pôs o corpo no carro, foi a casa buscar sacos de serapilheira e fios de nylon e seguiu para a Figueira da Foz. Parou o carro no Mondego, colocou o corpo de Isabel nos sacos de serapilheira e atou-os com o fio. Para que o saco, ou seja, o corpo afundasse melhor, afundasse mais, ele colocou partes de uma viga de cimento que tinha lá, uma viga que estava partida, ele pegou nos cadinhos para dentro do saco e levou o corpo ao alto da falésia e atirou-o para o mar. Depois voltou para casa e não se passou nada. Fingiu que nada se tinha passado na vida dele, que ele não tinha acabado de matar uma pessoa. A vida dele correu normalmente, como outro dia qualquer. O cadáver da Isabel deu à Costa no dia 31 de maio, mais de uma semana depois do assassinato dela. O seu corpo ainda estava dentro do saco e, segundo a autópsia, ela ainda estava viva quando foi atirada ao mar. Até que a causa de morte dela foi asfixia por afogamento. Ele pensou que tinha feito um bom trabalho, ele não fez um bom trabalho, a rapariga ainda estava viva. Eu não sei o que dizer. No dia 14 de outubro do mesmo ano, o Costa estava no quintal de sua casa quando viu Mariana, de 18 anos, a passar e começou a conversa com ela. Como já eram vizinhos há muitos anos e como eu disse no início do vídeo, toda a vizinhança até gostava muito dele, ele era muito estimado pela vizinhança, ela já o conhecia desde miúda, como ela confiava nele, até porque ele tinha sido GNR, ela aceitou ir com ele quando ele disse que tinha uma coisa para lhe mostrar num barracão. E sinceramente, o que é que nós já aprendemos, ainda é o segundo episódio, o que é que nós já aprendemos neste quadro? Quem viu o primeiro episódio sobre o Estripador de Lisboa sabe, por favor, ninguém vá a barracões, porque
Só aparecem pessoas mortas em barracões. Continuando, foram a pé até ao tal barracão, entraram no barracão e aí o cabo Costa mostrou realmente o que é que queria fazer, não é? E tentou beijá-la à força. A Mariana empurrou-o, gritou com ele e disse que ia contar aos pais e à GNR o que estava a acontecer e o que ele estava a tentar fazer com ela. E, obviamente, que ele não gostou muito. Ele agarrou-a com muita força e lá conseguiu beijar. Eu fico irritada com estas coisas. O não é o não! Como Mariana continuou a lutar contra ele, a debater-se por não querer ser beijada por ele, ele passou o braço em volta do pescoço dela e sufocou-a. Para mais uma vez fazer-se mais um corpo, o assassino foi a casa buscar o carro, porque eles tinham ido a pé até o barracão, não é? Ou seja, ele teve que ir a casa buscar o carro e voltou com o carro, sacos de serapilheira e fios de nylon, e nós sabemos para quê. Mas desta vez ele quis evoluir e ir para outro nível e decidiu que ia atirar o corpo para águas salgadas, porque ele acreditava que ia demorar muito mais tempo para aparecer. Por isso conduziu o carro até ao IP3 e parou o carro e atirou o corpo para uma zona de águas profundas, que é uma... eu preciso ler isto que eu não sei, é uma confluência da Ribeira de Mortágua com o Rio de Mondego. Ou seja, é uma zona bem funda. O corpo da Mariana ficou submerso até quase um ano depois, até o dia 1 de junho de 2006, onde começaram a aparecer partes do corpo dela, mas basicamente um funcionário estava a operar uma máquina de limpeza e apanhou o corpo dela a 14 metros de profundidade. Mas o nosso amigo não acaba por aqui, porque 2 meninas é pouco para ele. Quem mata 2 mata 3. O nosso amigo Costa era amigo de Joana, de 7 anos. Era vizinho dela. Toda a família dela adorava-o. Em fevereiro de 2006, Costa e Joana começaram a aproximar-se com uma desculpa que ele inventou, que ele precisava da opinião dela por causa de um pormenor no jardim. E Joana, toda simpática e fofinha, aceitou ajudá-lo. No dia 8 de maio do mesmo ano, 2006, a Joana saiu da escola e estava a caminhar, como fazia em todos os outros dias, para casa, a pé. E passou em frente da casa do Costa. Quando ele viu a Joana, fez exatamente o mesmo que fez com a segunda vítima, com a Mariana. Meteu conversa com ela, falou de uma coisa no barracão e levou-a a pé até ao barracão. Mas, desta vez ele estava muito precoce. Ainda no caminho pediu um beijinho à Joana, que disse que não. Disse para ele ter juízo, que ele era casado, que era vizinho dela, que era amigo dos pais dela e que só podia estar maluquinho das ideias. E claro que disse que ia contar tudo. No meio desta situação, podemos dizer que Joana lutou muito pela vida. Porque, segundo os relatos, ela chegou mesmo a tirar-lhe com a mochila à cara dele, arranhou, ele ficou cheio de marcas das mãos dela. Ela lutou mais do que as outras, não estou a dizer que as outras vítimas não tenham lutado pela vida, mas ela lutou muito, até que ele fez exatamente o mesmo que fez com a outra, meteu o braço à volta do pescoço e sufocou-a, até a matar. Ele seguiu o mesmo padrão, embrulhou o corpo em sacos de serapilheira, com fio de nylon, atirou o corpo para o mesmo sítio onde tinha atirado o de Mariana, mas desta vez ele foi muito mais descuidado, porque ao colocar o corpo na mala do carro, deixou a mala cheia de vestígios de sangue de Joana. Durante as investigações da morte destas 3 raparigas, a PJ começou a desconfiar dele porque ele demonstrava-se demasiado preocupado, demasiado interessado no que é que eles tinham descoberto. Ele já andava a perguntar aos amigos da GNR se a PJ tinha suspeitos, estava sempre em cima do acontecimento, andava muito nervoso, sempre a justificar os arranhões que o Joana lhe tinha feito a lutar pela vida. Até que as investigações da PJ indicaram ou indiciaram sobre a casa dele na Figueira da Foz, que ele tinha lá uma casa, a casa dele em Santa Combadão e o carro dele, onde encontraram bué vestígios de sangue da Joana. Estava cheio de vestígios de sangue da Joana. Não seriam necessárias muito mais provas e deteram no dia 22 ou no dia 24 de junho. Eu não encontrei certezas sobre a data em que ele foi detido. Há sites que dizem, e portais de notícia, que dizem que foi no dia 22, outros dizem que foi no dia 24 de junho. Olha, foi por aí.
Ele foi detido e ao início até confessou o crime tanto à polícia como ao juiz que conduzia o processo preliminar. Ele contou o que é que fez com os corpos, os locais onde ele atuou, como atuou, o local exato onde os crimes aconteceram e onde é que se desfez os corpos. Ele ajudou muito a polícia na reconstrução, acho que chama até a reconstituição dos factos, a reconstituição dos crimes, mas depois de ir-lhe assim na cabeça, alguém lhe disse alguma coisa, ele virou completamente as ideias e começou a dizer que já não tinha sido ele, que tinha sido o tio da Mariana, e alegou que foi a PJ que o coagiu a confessar. Infelizmente para ele, colocaram-lhe uma escuta no telemóvel e conseguiram uma gravação dele a admitir tudo o que tinha feito à família durante uma chamada. O seu julgamento começou no dia 4 de julho de 2007 e Costa disse sempre que era inocente, apesar que ele não me disse uma palavra, à exceção da primeira e da última sessão de tribunal. Depois ele perguntava-lhe e ele não respondia a nada. O Ministério Público pediu uma pena de 25 anos de cadeia, que é o máximo permitido aqui em Portugal, e até disse que só não podia mais porque não podia. Desde o início da situação que Costa tentou ser considerado louco para poder fugir aos julgamentos, mas exames psiquiátricos mostraram que ele é uma pessoa sã, mentalmente, e que podia muito bem levar com os julgamentos. No dia 31 de julho de 2007, o tribunal considerou-o culpado de todos os crimes e sentenciou a 64 anos e 5 meses de prisão, que tiveram que ser reduzidos para 25 anos, porque é a pena máxima aqui em Portugal. O que é que aprendemos com esta história, crianças? Não vamos estar a cometer crimes porque o crime não compensa. Muito obrigada por terem visto este vídeo, espero que tenham gostado. Obrigada mais uma vez à Débora por me ter aconselhado o Cabo Costa. Achei uma história bastante interessante. Eu não me recordo disto, eu também não tinha que ir para aí 10 anos quando ele foi para tribunal ou quando ele foi sentenciado, mas achei uma história bastante interessante, como é que um ex-PJ de repente vira a casaca e vira um assassino. Muito obrigada por terem assistido, metam like, partilhem com os vossos amigos, então foi um bom vídeo, temos que admitir. Comentem outras pessoas que gostavam de ver neste quadro deste canal, mantenham-se em segurança, protejam-se e façam boas escolhas na vida. Muito obrigada por terem assistido. Tchau!